Sou o pastor Walter Júnior, da comunidade luterana Paz, aqui de Vila Velha. É um enorme prazer estar com vocês mais uma vez aí. Sou pastor também da IELB, e hoje a gente vai ver um pouquinho sobre o capítulo 44 do livro de Gênesis, que a gente já vem estudando aí, vocês já vêm nessa caminhada aí super legal. Então, aqueles que ainda não assistiram os capítulos anteriores, sugiro que assista os capítulos anteriores e vai acompanhando aí na sua Bíblia aí essa jornada que a gente está tendo aí no livro de Gênesis. O capítulo 44, fala um pouquinho daquele processo que antecede, a José quando, ele reconheceu os irmãos dele tinham ido, até o Egito buscar mantimentos, aí voltaram para casa, daí agora eles voltaram, eles estão sendo hospedados por José na casa dele, e a gente sabe que era um palácio, um lugar muito chique, assim, então José estava lá, e aí acontece esse episódio, assim, onde a José vai mostrar algumas coisas e alguns acontecimentos anteriores, antes dele dizer para os irmãos dele que era José mesmo, que era ele, aquele irmão que tinha sido vendido como escravo, entregue como escravo. Então, a gente vai acompanhar um pouquinho aqui, eu vou acompanhar junto com vocês e vou, de alguma forma, tentar explicar para vocês. José deu a esta ordem ao administrador da sua casa: enche de mantimento os sacos que estes homens trouxeram, quanto puderem levar, e ponha o dinheiro de cada um na boca do saco do mantimento, e coloque o seu copo de prata na boca do saco do mantimento do mais novo, junto com o dinheiro do cereal. E o administrador fez como José havia ordenado. De manhã, quando já estava claro, os homens partiram, e eles com seus jumentos saíram da cidade, e antes que pudessem ter se distanciado, José disse ao administrador da casa: levante-se e vá atrás daqueles homens, e alcance-os. Diga o seguinte: por que vocês pagaram o bem com o mal? Não é este o copo em que bebe o meu senhor, e que ele usa para fazer as suas adivinhações? Vocês fizeram algo muito errado. Então, a gente nota aqui que José está todo criando um ambiente, Até alguns vão dizer assim: mas é errado o que José fez, A gente não pode justificar o mal com o mal, A gente sabe que o que os irmãos fizeram com José foi muito errado, e a gente não pode justificar um erro com outro erro, Mas José aqui estava criando aqui dá para se dizer assim, um cenário, onde ele conseguisse de alguma forma, ao mesmo tempo, mostrar como Deus foi misericordioso, mas também como Deus é justo, Deus cobra a justiça daqueles que o ofendem, daqueles que esquecem de Deus, ou daqueles que praticam coisas que são erradas. Existe um castigo para as coisas que a gente faz errada todos os dias, mas não é isso que José está fazendo aqui. Ele não quer castigar os irmãos dele, mas ele quer criar um ambiente, de certa forma, para poder trazer algo que a gente já vai descobrir aqui na história. Então diz o texto: o administrador os alcançou e lhe falou essas palavras. Então eles responderam: por que o meu senhor está dizendo uma coisa dessas? Longe de nós, seus servos, fazer uma coisa assim. O dinheiro que achamos na sacola dos sacos de mantimentos nós trouxemos de volta para a terra do Canaã. Como então iríamos roubar prata e ouro da casa do meu senhor? Se algum de nós tiver esse copo, será morto, e nós ainda seremos escravos do meu senhor. O administrador respondeu: que seja como vocês disserem, aquele com quem for encontrado o copo será meu escravo, e os outros ficam livres. Então, os irmãos não sabiam o que tinha acontecido, que tinham colocado o copo de José lá dentro dos mantimentos que eles estavam levando de volta. Então, eles chegaram até a prometer, então, que seja morto. E o administrador, ao mesmo tempo que ele disse seja morto, o administrador não queria a morte, Ele sabia, que tinha sido José que tinha feito e tramado isso. Ele diz assim: então que aquele que for pego o copo, que seja nosso escravo, E os demais estão livres. Então, que assim seja com você. E eles se apressaram, e tendo cada um posto o saco de mantimento no chão, o abriu. O administrador a examinou, começando do mais velho e acabando com o mais novo.
e o copo foi encontrado no saco do mantimento de Benjamim. Então rasgaram as suas roupas e, tendo cada um carregado de novo o seu jumento, voltaram para a cidade. É interessante aqui, né, porque foi colocado no saco de mantimentos, né, ou nos suprimentos que Benjamim estava levando, o mais novo, né, que Josué ainda não tinha conhecido, já tinha visto agora, né, mas ele não tinha conhecido ainda, né, o seu irmão mais novo, e ele queria que Benjamim ficasse mais perto dele, né, e ele achava que era a única maneira como que o seu pai ainda poderia, né, vir de trás era por causa do seu filho. Então todos eles voltaram, né, rasgaram as suas roupas, e essa ideia de rasgar a roupa era muito comum, né, em sinal de tristeza, em sinal às vezes de choro, de arrependimento. Então várias eram as coisas que faziam com que as pessoas rasgassem as suas roupas. Quando Judá e seus irmãos chegaram na casa de José, este ainda estava ali, e prostrando-se em terra diante dele, José lhes perguntou: o que é isso que vocês fizeram? Vocês não sabiam que um homem como eu é capaz de adivinhar? Então Judá respondeu: que podemos dizer ao meu senhor? Que podemos falar? E como vamos nos justificar? Deus descobriu a nossa culpa, eis que somos escravos do meu senhor, tanto nós como aquele cuja mão se achou o copo. Mas José disse: longe de mim fazer uma coisa dessas. O homem cuja mão foi encontrado o copo, este será meu escravo. Os outros podem voltar em paz para junto do seu pai. E aqui tem duas coisas interessantes, né? Primeiro lá, José diz assim: eu não sou capaz de adivinhar, né? A adivinhação era proibida, né? Principalmente, né, para o povo de Israel. Então eles não praticavam, né, a adivinhação porque era algo proibido, era algo que não se fazia, né? E óbvio que é claro, né, que José estava dizendo assim: não sou capaz de adivinhar, porque foi ele mesmo que pôs isso, que tramou. Então ele diz assim: todos os irmãos disseram: bom, vamos ficar todos nós de escravos aqui para que não fique só Benjamim, o nosso pai fique, né, muito triste. E aí José disse: não, vai ficar só o Benjamim, né, aquele que foi achado o copo, e os demais estão livres, né? Então Judá se aproximou dele e disse: meu senhor, permita que este seu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu senhor e não se acenda a sua ira contra este seu servo, pois o senhor é como o próprio faraó. Meu senhor perguntou aos seus servos: você tem pai ou mais algum irmão? E respondemos a meu senhor: temos um pai já velho e um filho na sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto. E só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Então o Senhor disse a seus servos: tragam o jovem para que eu o veja. Respondemos ao meu senhor: o jovem não pode deixar o seu pai. Se deixar o pai, este morrerá. Então meu senhor disse a esses seus servos: se o irmão mais novo não vier com vocês, nunca mais vocês verão o meu rosto. É interessante porque aqui ele está contando a história do que aconteceu, né? Que José disse que queria ver o mais novo. E o pai não queria de nenhuma maneira, porque ele já tinha perdido um filho, José, e agora ele ia perder o outro ainda, né? Então ele não queria que isso acontecesse. Claro que nenhum pai, nenhuma mãe quer perder os seus filhos, ou quer abandonar os seus filhos. Mas muitas vezes isso acontece, né? Por diversas razões na vida esse tipo de coisa acontece. Então aqui ele está contando de novo a história, relembrando para José o que tinha acontecido. Quando voltamos à casa de meu pai, que é seu servo, e repetimos a ele essas palavras, nosso pai disse: voltem e comprem um pouco de mantimento. Nós respondemos: não podemos ir para lá, mas se o nosso irmão mais novo for conosco, iremos, porque não podemos ver a face do homem se este nosso irmão mais novo não estiver conosco. Então nos disse o servo do vosso pai: vocês sabem que a minha mulher me deu 2 filhos. Um se ausentou de mim e eu disse: certamente fui despedaçado e até agora não o vi mais. Se agora vocês me tirarem também este da minha presença e lhe acontecer algum desastre, farão descer os meus cabelos brancos com tristeza à sepultura. E realmente foi o que, né, o pai deles disse. Então ele ia ficar muito triste se alguma coisa ruim acontecesse. E aqui está acontecendo alguma coisa ruim. Por isso que, né,
todos os irmãos estão apavorados, desesperados, que eles não querem isso de jeito nenhum, de nenhuma maneira que isso aconteça. Estavam tentando ao máximo proteger Benjamim para proteger também, né, o seu pai. E aí a partezinha final do nosso texto diz assim: agora, pois, se eu voltar para junto de meu pai, seu servo, sem que o jovem vá conosco, visto que a alma de meu pai está ligada com a alma dele, vendo que o jovem não está conosco, ele morrerá. E estes seus servos farão descer os cabelos brancos do nosso pai, seu servo, com tristeza à sepultura. Então, a gente nota que como muitas vezes a ligação com pai e filho, né, pais e filhos ou mães e filhos, é tamanha grande que quando os pais perdem os filhos, né, é como se a alma, né, fosse junta. A gente sabe que é uma figura de linguagem, não tem como a minha alma pertencer a outra pessoa, mas às vezes a gente está ligado tão profundamente, né, que a tristeza toma conta do nosso coração a ponto da gente desfalecer, né? E isso é muito comum, né? Não só naquela época, também nos dias de hoje, né? A gente sabe que é a ligação que a gente tem. Então, por isso é importante a gente sempre colocar em primeiro lugar Deus, né, sobre todas as coisas. Porque ainda que a gente perca o pai, perca a mãe, perca os filhos, perca os amigos, a gente não perde Deus, né? Deus segue sendo a nossa fortaleza. Deus sempre precisa ser o primeiro na nossa vida, né? O primeiro a estar sempre em primeiro lugar na nossa vida. E aí ele termina: porque este seu servo ficou responsável por este jovem diante de seu pai, dizendo: se eu não o trouxer de volta, serei culpado para com meu pai pelo resto da minha vida. Agora, pois, que este teu servo fique em lugar de jovem, como escravo do meu senhor, e que o jovem volte com seus irmãos. Porque como poderei voltar a meu pai, se o jovem não for comigo? Eu não poderia ver esse mal se abatendo sobre o meu pai. Então, né, ele se coloca em lugar do irmão. Né, no passado ele tinha feito aquelas maldades, né, conspirado e vendido, né, o próprio irmão. Agora ele está aqui se colocando no lugar. Né? E isso lembra para nós também o que Jesus fez por cada um de nós, né, se colocando no nosso lugar, para morrer pelos nossos pecados, morrer em nosso lugar, né, colocar a vida em prol de outras pessoas. Foi o que Cristo Jesus fez, foi o que, né, o irmão aqui queria se colocar no lugar, né, de Benjamim, né, então para que, né, ele não sofresse nenhum castigo, mas que o castigo se sobressaísse, que ele virasse o escravo. Né, a mesma coisa Jesus fez por cada um de nós. E aí a gente encerra aí o capítulo 44 de Gênesis, né, que Deus possa abençoar e inspirar muito a vida de vocês, né, e seguindo os passos daquele que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não perca o próximo capítulo, 45 de Gênesis. Um abraço, fique na paz e até o próximo. Tchau. Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtube.com/radiocpt, facebook.com/radiodaielb e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.